Fala, gente boa! Para variar, mais uma foto antiga, né? Presume-se, tá, que essa foto aqui que eu estou mostrando, ela seja justamente de 10 de março de 1918, ou seja, da chegada do então 13º Batalhão de Caçadores, o atual 62BI a Joinville. Bom, mas afinal de contas, uma outra informação importante que eu tinha me esquecido, né, sobre como que era o serviço militar antigamente, tá? É que quem estava isento do serviço militar, isso até 1945, uma pessoa, um cara que fosse o arrimo, né, o cara que sustentasse a família, um portador de deficiência, tanto física quanto mental, e se esse cara ele fosse o filho único de uma mulher viúva, caso essa mulher viúva ela tivesse mais do que um filho, ela escolheria qual deles estaria isento do serviço militar. Então era assim que funcionava o serviço militar antigamente. E também os empresários também estavam isentos de prestar serviço militar. Então era assim que funcionava o serviço militar obrigatório no Brasil antigamente. No caso, os que estavam isentos do serviço militar. Embora o serviço militar ele seja obrigatório, estima-se que a cada ano apenas entre 5% e 10% daqueles que se alistam é que realmente acabam sendo convocados, acabam realmente servindo ao exército. Né? E todo esse povo, daquele povo todo, né? daquela marmanjada toda, aquela gurizada toda que se alista todos os anos, apenas entre 5% e 10% de todos eles é que realmente acabam servindo ao exército. Né? Mas voltando, né? Mas afinal de contas, como foi que o então 13º Batalhão de Caçadores de Joinville chegou, né? E que acabou resultando nessa foto que eu acabei de mostrar para vocês, né? Bom, a história do que hoje é o 62BI é mais antiga até do que Joinville. Provavelmente nem as pessoas que fundaram Joinville eram sequer nascidas quando ele foi criado. Bom, como que surgiu, como que começou essa história? Bom, em 1767, chegou no Brasil, para ser mais exato, na cidade do Rio de Janeiro, o Regimento do Moura. O Regimento do Moura era uma unidade militar vinda de Portugal e que a função do Regimento do Moura, dessa unidade militar, era atuar aqui no sul do Brasil, nas guerras contra a Espanha. Então, essa era a função do Regimento do Moura, era reforçar as tropas de Portugal nas guerras contra a Espanha. Embora o tal do Regimento do Moura ele tenha chegado no Rio de Janeiro em 1767, como eu disse ainda há pouco, a função dele era atuar, né, nas guerras contra a Espanha, só em 1774 que o Regimento do Moura foi despachado aqui para o sul, para o Rio Grande do Sul, para ser mais exato. E só em 1870, aliás, eu já estava me esquecendo, em 23 de outubro, por um decreto de 23 de outubro de 1793, o Regimento do Moura, de um regimento militar, ele passou a ser um batalhão. Né? E tanto que todos os anos, nessa data de 23 de outubro, se comemora o aniversário do 62BI. Então, nessa data, 23 de outubro, repetindo, 23 de outubro de 1793, é que o então Regimento do Moura ele passou a ser um batalhão propriamente dito, né? Uma unidade oficial do Exército. Bom, até 1870, a sede do que hoje é o 62BI foi o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E em 1870, essa unidade do Exército ela foi transferida para Pernambuco. E de Pernambuco, mais tarde, a sede dessa unidade ela acabou sendo transferida para Ponta Grossa. E em 1914, a sede do já 13º Batalhão de Caçadores ela acabou sendo transferida para Porto União. Por que Porto União? Porque naquela ocasião estava ocorrendo a Guerra do Contestado. Com certeza, eu acredito que todos vocês já tenham pelo menos ouvido falar da Guerra do Contestado. Então, entre 1914 e 1918, a sede temporária do então 13º Batalhão de Caçadores foi a cidade de Porto União. Durante muito tempo, inclusive,
o 13º Batalhão de Caçadores foi conhecido pelos moradores de Joinville como o 13, ou o Contestado, né, justamente por ter atuado na Guerra do Contestado e ter tido a sua sede em Porto União, como eu disse ainda há pouco. Bom, como eu falei já várias vezes, em 10 de março de 1918, eles chegaram em Joinville. Eram 178 soldados, possivelmente a maioria deles eram nordestinos, eram descritos como tendo pele muito escura, e além desses 178 soldados, eram 10 oficiais. O comandante desse primeiro contingente, né, que chegou em Joinville lá em 1918, era o Júlio César de Vasconcelos. E aonde que esse povo todo ficou, a princípio? Bom, eles ficaram, uma parte desses oficiais e desses soldados, eles ficaram acantonados no salão Walter, o salão Rex, aliás, o salão Walter, né? O salão Walter, ele existiu onde hoje é a sede da Liga de Sociedades, ali na rua Jaguaruna. Então, uma parte, como eu disse ainda há pouco, uma parte desses soldados ficou acantonada no local onde hoje existe a sede da Liga de Sociedades, e outra parte ficou acantonada numa propriedade, uma casa que era de um pastor luterano, também ali na rua Jaguaruna. Posteriormente se construiu um galpão do lado do que hoje é o quartel, né, a unidade principal do Corpo de Bombeiros. Então, ali do lado da sede, do que hoje é a sede do Corpo de Bombeiros, ali também foi um dos locais em que, a princípio, então, o 13º Batalhão de Caçadores ficou acantonado. E o curioso é que um pasto no Iririú, ele foi alugado pelo então 13BC, para que os cavalos da unidade pastassem ali. Então, houve também essa peculiaridade, né? Bom, oficialmente, o primeiro comandante do 13º Batalhão de Caçadores foi o general tenente-coronel Octávio Valgas Neves, que hoje é nome de rua, uma das ruas que passam ao lado do batalhão, a rua Valgas Neves, né? Inclusive é uma referência aquele, né, que foi oficialmente o primeiro comandante da unidade, né? Isso em Joinville. Temporariamente, antes do Valgas Neves, o comandante temporário do 13BC foi o José Franco da Fonseca. Esse foi o comandante temporário. E o curioso é que, embora eles estivessem em Joinville desde 10 de março de 1918, foi só através de um decreto de 11 de dezembro de 1919 que o 13BC ele foi oficializado, foi oficialmente criado, tendo como sua sede Joinville, né? E em 28 de junho de 1921 foi lançada a pedra fundamental do atual batalhão. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, perdão caso eu demore um pouco aqui para achar a foto, né? Sim, achei. Esse rapaz aqui posudo, rapaz muito alegre, é o nosso amigo Octávio Valgas Neves, o tenente-coronel Valgas Neves, né? Primeiro comandante, como eu disse ainda há pouco, primeiro comandante do batalhão, do 62BI. Bom, aqui tem uma outra foto aqui que eu mostrarei para vocês, tá? É do lançamento da pedra fundamental do batalhão. Isso em 28 de junho de 1921. Inclusive, Hercílio Luz, que era então governador do estado, ele esteve presente no lançamento da pedra fundamental. O Ulisses Gerson, Ulisses Costa, né, que mais tarde seria prefeito de Joinville, e que naquela ocasião, ou seja, em 1921, era o juiz da comarca de Joinville, também estava presente. Para quem não sabe, Ulisses Gerson Alves da Costa, que era paraibano, diga-se de passagem, ele foi prefeito de Joinville de 1927 até 1930, né? E ele esteve presente no lançamento da pedra fundamental do quartel do batalhão, né? O quartel ele só veio a ser oficialmente inaugurado em 1º de outubro de 1922. Né? Essa é a data da inauguração do quartel do batalhão de Joinville.
O local em que hoje existe o batalhão, ele era descrito como um local muito pantanoso, e muito sujeito a doenças. Inclusive, muitos dos soldados que construíram o que hoje é o quartel do 62 BI, eles acabaram adoecendo. Houve um surto de meningite. Aliás, era meningite espinhal, caso eu não esteja enganado. Esse era o tipo de meningite que atacou os soldados que construíram o quartel do batalhão. Inclusive, eu tenho uma foto aqui, ó, de alguns soldados, né, dos soldados construindo o batalhão. O quartel do 62BI, do hoje 62BI, ele foi construído por uma empresa de Santos, da cidade de Santos. E o engenheiro responsável por essa obra foi o Roberto Simões. Né? Deixa eu fazer uso aqui da minha colinha. Sim, Roberto Simões. Né? Esse foi o engenheiro responsável pela obra. Ela custou 2.000 contos de réis, isso é o custo da obra, e o terreno ele custou 75 contos de réis. Então, desses 75 contos de réis que foram usados para a compra do terreno, onde hoje é o batalhão, 35 contos de réis vieram da prefeitura. Então, a prefeitura ajudou, em parte financiou tanto a compra do terreno quanto a construção do quartel. Uma outra curiosidade é que naquela ocasião o ministro do Exército era o Pandiá Calógeras, que não era militar. Pandiá Calógeras ele era advogado, tá? E o Pandiá Calógeras, que hoje dá nome, né? Aquela famosa rua, famosa e movimentadíssima Rua Ministro Calógeras. Então esse foi o tal do ministro Calógeras, era o João Pandiá Calógeras, né? Que era carioca, né? Carioca e advogado, e não era militar, por incrível que pareça. Ele foi ministro do Exército entre 1919 e 1922. E durante esse período que ele foi ministro, ele seguiu a política de ampliar o Exército brasileiro. Então, muitas cidades, muitas unidades militares foram criadas nessa época, na época do Pandiá Calógeras. Afinal de contas, por que eles vieram para Joinville? Né? Não há um consenso. Existem várias hipóteses. Uma seria já a importância que Joinville já tinha lá em 1918, a localização estratégica de Joinville entre Curitiba e Florianópolis. Uma outra hipótese seria em função da greve geral que ocorreu em Joinville em 1917. Então, houve um período entre 1917 e 1943 que houve uma sequência de greves em Joinville. Então, o 13BC teria vindo para cá supostamente para sufocar possíveis greves. Uma outra hipótese também seria do fato da maioria dos moradores de Joinville ou serem alemães ou serem descendentes de alemães. Então havia aquele temor de que a Alemanha se apossaria da região sul do Brasil, o que na verdade nunca não passava de um delírio, isso jamais fez parte dos planos do governo alemão se apoderar de parte do Brasil, isso não passava de puro delírio. E uma outra hipótese é de que supostamente estava sendo planejado uma greve no setor madeireiro de Joinville, e o 13º Batalhão de Caçadores teria vindo para cá com esse objetivo de sufocar essa possível greve dos madeireiros, o que também não passa de delírio, né? Então fica esse grande ponto de interrogação. Por que hoje 62BI veio para Joinville? Possivelmente talvez até por cada um desses motivos que eu acabei de levantar, né? Bom, com certeza eu deixei muita coisa importante de fora, né? Até seria impossível dizer tudo, né? Então, caso alguém tenha alguma informação adicional ou queira me corrigir, por favor, comente aqui embaixo do vídeo. Vocês estão livres para tudo, menos para me xingar, obviamente. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês, pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, né? Pela companhia de vocês, principalmente, né? Até semana que vem e, como sempre, fui!